Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Workshop Liberdade Profissional ESG. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise Cury, ex-executiva, e atuo no mercado ESG há mais de 30 anos. E hoje eu quero te mostrar como um movimento que está transformando a gestão das empresas no mundo inteiro criou uma oportunidade gigantesca para nós, profissionais comuns, mesmo para quem nunca trabalhou com sustentabilidade antes. Talvez você já tenha ouvido falar em ESG, talvez não. Então, bora lá. ESG significa Environmental, Social and Governance. Em português, ambiental, social e governança. E essas três palavras que formam essa sigla, na realidade, são pilares que tornam uma empresa mais ou menos sustentável, organizadas e responsáveis. Na prática, estamos falando de empresas que estão sendo pressionadas por bancos, investidores, mercado, governo e consumidores a adotarem práticas mais sustentáveis, organizadas e responsáveis. E isso mudou completamente o jogo. Hoje, uma empresa estar ou não na agenda ESG impacta diretamente no acesso ao crédito, juros e prazos, nos investimentos, ou seja, na atração de novos investidores, na competitividade empresarial, na reputação, no crescimento da empresa, em processos jurídicos, nas multas e até na sua sobrevivência. Foi exatamente isso que acabou criando um mercado bilionário para profissionais que sabem ajudar empresas a se organizarem dentro desta nova realidade. E é aqui que entra a oportunidade, porque existe uma demanda enorme por profissionais ESG, mas ainda existem poucos profissionais preparados para atender esse mercado de forma prática. Eu vou te mostrar como esse mercado cresce daqui a pouco. Fica aqui comigo que a gente vai ver. E é por isso que o objetivo desse evento é te mostrar o caminho para fazer sua transição de carreira para esse mercado em alta e sair de um salário limitado para faturar mais e ter mais liberdade no seu dia a dia. No evento de hoje, eu vou te mostrar como você pode aproveitar essa oportunidade usando o conhecimento que você já possui, sem precisar fazer mais uma graduação, MBA ou especialização longa. Agora, antes de eu te mostrar como funciona essa carreira, eu quero que você veja uma coisa. Porque eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, né? Parece muita propaganda, mas só que vocês vão ver que não. Eu quero te apresentar a história da Márcia. A Márcia trabalhava com contabilidade do terceiro setor. Ela vivia sobrecarregada, trabalhava demais, estava completamente esgotada, ao ponto de ser chamada de conta doida por membros do próprio Conselho de Contabilidade. Depois que ela descobriu a oportunidade no mercado ESG, olha o que começou a acontecer na vida dela. Eu sempre trabalhei com o terceiro setor. E até um dia, eu no próprio CRC, aqui no Rio, conversando, começaram a me chamar de conta doida. Você é doida, você fica fazendo essas coisas, eu não trabalho danado, não tem necessidade. E aí eu fazia um monte de curso na área de responsabilidade social, e eu, balanço social, e eu achava que nada daquilo estava satisfazendo. Aí, há poucos anos atrás, né, começou a questão do ISG. E aí eu conheci a D, e aí eu percebia que eu tinha que acrescentar, né, dentro daquilo que eu fazia, para poder atingir aquilo que eu realmente queria. E ela passou a me ensinar. Já tinha um projeto para ser atendido, estava com tipo uma concorrência, tinham outras duas empresas que estavam na concorrência comigo. E aí, quando eu apresentei, né, essa nova metodologia, foi imediato. E eu ganhei a concorrência. Quando eu comecei a trabalhar com os relatórios, né, e com o diagnóstico mesmo de ESG, foi o que realmente abriu mais as portas para que eu pudesse até ganhar mais. O meu ticket aumentou muito. Agora, o cliente ele já vem indicado, né, e as indicações aumentaram.
consegui chegar onde eu queria. Realmente, aquilo tudo que eu pensava que um dia fosse estruturar dentro do meu trabalho, hoje eu digo que eu realmente agradeço demais a ela. E conforme a gente vai melhorando, o nosso ticket vai aumentando, né? E a gente tem condição de pegar cada vez um projeto maior. É isso e aí o reconhecimento vem, as portas se abrem, aí o céu é o limite. Porque o financeiro ele é importante, lógico, né? Ele faz parte da vida da gente. Mas muita coisa vai além disso. Quando eu vejo esse tipo de transformação, eu fico extremamente feliz, porque durante anos eu achei que só tinha um jeito de construir uma carreira, trabalhando cada vez mais e sacrificando a própria vida. Hoje eu percebo que não, que a gente consegue fazer isso, que a gente consegue crescer profissionalmente e aumentar a nossa renda de uma outra forma. E eu vou abrir aqui rapidinho alguns valores de contratos de diagnóstico ESG que eu mesma fechei, para você entender que isso realmente existe e já está acontecendo no mercado. Claro que por uma questão de ética, eu não vou mostrar o nome das empresas, ok? Bom, essa nota fiscal, ela chama invoice, porque ela se refere a um serviço internacional, é uma nota que está em inglês. E foi um trabalho que eu fiz para uma empresa de gestão de condomínios dos Estados Unidos. É uma empresa que faz gestão de prédios residenciais. Veja, eu realizei um trabalho de diagnóstico e depois eu fiz um plano de ação. Eu fiz esse trabalho junto com uma amiga que vive nos Estados Unidos. Cada uma de nós recebeu US$ 20.000 com tudo pago. Esse outro contrato é de uma empresa do sul do Brasil. Veja que por esse trabalho eu vou receber R$ 45.000. Esse contrato é de um escritório de contabilidade em São Paulo. Por esse trabalho eu recebi R$ 55.000. Vejam, eu moro em Portugal e essas empresas estão todas fora. E o que é melhor, eu consigo atender mais de uma empresa ao mesmo tempo, ou seja, se a gente se programar direitinho, dá para atender mais de uma empresa ao mesmo tempo e trabalhar online, trabalhar de casa. Bom, mas deixa eu te contar um pouquinho, né, da minha vida, para você ver como é que eu cheguei nessa profissão que hoje me permite faturar alto, trabalhar com liberdade e viver uma rotina completamente diferente da maioria das pessoas. E antes de eu ter a rotina de trabalho que eu tenho hoje, até eu conhecer esse mercado que está em alta e me tornar uma profissional ESG, minha vida estava desmoronando e eu só dormia 4 horas por dia. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, porque eu sempre quis ter a minha independência financeira. Me formei em administração. A minha carreira profissional mesmo começou em uma multinacional francesa. Eu cresci lá dentro e me tornei uma executiva. E foi justamente liderando um projeto de reciclagem que eu tive contato com algo que mudaria a minha vida profissional. A Ródia vendia produtos para empresas que produzem refrigerantes, Coca-Cola, Pepsi, Ambev, entre outras. E essas empresas estavam enfrentando um problema ambiental. Naquela época, ninguém falava em ESG, mas as empresas já começavam a perceber uma coisa: problemas ambientais, sociais e de gestão podiam gerar prejuízo financeiro, crise de reputação, multas e perdas de mercado. Naquela época, começavam a pipocar escândalos de empresas que se davam mal por adotar práticas sociais e ambientais que iam contra as aspirações da sociedade. Enquanto muita gente ainda enxergava aquilo como uma questão ambiental, eu comecei a perceber que existia uma transformação maior acontecendo dentro das empresas. Foi aí que eu mergulhei nesse universo. Aí eu participei de alguns dos primeiros movimentos ligados à sustentabilidade corporativa no Brasil. Eu acompanhei as discussões da ISO 14000, estudei esse tema a fundo, comecei a circular cada vez mais no meio governamental, corporativo e acadêmico. Então, todas essas associações que estavam começando, eu me enfronhei no meio para aprender. Só que, ao mesmo tempo que a minha carreira crescia, a minha vida pessoal começou a desmoronar, porque eu trabalhava demais, eu viajava muito, eu era responsável por toda a Latam, então eu viajava a América Latina inteira. Eu passava mais tempo trabalhando do que vivendo. Eu dormia super pouco, né? Eu passava metade da semana, mais da metade da semana fora de casa. Tipo, eu saía na segunda-feira, ia fazendo, sabe, uma viagem aqui, uma viagem ali, emendando uma viagem com a outra, voltava na sexta-feira. Eu cheguei a passar um mês fora, viajando a trabalho, longe,
da minha família. Para vocês terem uma ideia, quando eu engravidei, eu quase não tive licença maternidade. A minha mãe e o meu ex-marido se revezavam para levar o meu filho no trabalho para que eu pudesse amamentar. Gente, era uma loucura. Era uma loucura. Vocês não têm noção. Isso não é vida para ninguém. Hoje eu paro e penso, como é que eu vivi tudo isso? Como é que eu me submeti a tudo isso? Como é que eu aguentei tudo isso? Eu dormia 4 horas por noite, eu não conseguia acompanhar o crescimento do meu filho, eu não conseguia levar ele para a escola, né? Eu não conseguia buscar ele na escola e, claro, que meu casamento acabou, tá? Então, assim, foi uma época que não foi fácil para mim. Eu dormia pensando no trabalho, eu comia pensando no trabalho, eu dirigia pensando no trabalho. Até que um dia eu sofri um acidente de carro muito sério, num viaduto da rodovia dos Bandeirantes. E a polícia rodoviária que me socorreu disse que era um milagre o meu carro não ter caído do viaduto, né? Eu capotei o carro. E sabe, assim, o que mais me marcou? Porque durante o acidente a tua vida passa, né? Em um segundo, tua vida passa na sua cabeça. E aí eu percebi que a minha vida inteira podia ter acabado naquele momento. Eu tinha passado anos trocando tempo por trabalho e, de repente, meu filho poderia ficar órfão. E mesmo com tudo isso, no dia seguinte, onde que eu estava? Trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Só que aquele acidente me marcou e eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pouco tempo depois, eu pedi demissão. E foi uma decisão que mudou bastante minha vida. Por quê? Eu saí de uma multinacional, aí fui para a área acadêmica, comecei a dar aula, aprofundar ainda mais minha atuação na área da sustentabilidade. E ao longo dos anos, eu comecei a ser convidada para palestras, projetos, grupos de pesquisa internacionais e acompanhei de perto o crescimento do ESG dentro das empresas. Comecei a fazer projetos de consultoria para empresas. E aí teve um momento super importante nessa trajetória, porque eu comecei a perceber que havia uma carência muito grande, de profissionais da área, e havia um gap enorme entre teoria e prática. Então, assim, as empresas precisavam de ajuda, elas precisavam de toda essa visão desse mundo novo de sustentabilidade ESG que estava acontecendo, mas tinha um gap entre o que estava acontecendo, a teoria e como que a gente podia aproveitar. E aí eu comecei a estruturar aquilo que hoje eu chamo de método ESG que paga. Eu comecei a organizar os processos sem precisar dominar todas as áreas temáticas do ESG. Então, graças a essa metodologia, né, hoje eu consigo trabalhar de uma forma mais inteligente, mais rápida. Por isso que eu falei para vocês, eu consigo atender mais de uma empresa ao mesmo tempo, eu consigo trabalhar offline, né, trabalhar de casa, eu tenho liberdade geográfica, eu atendo empresas fora do Brasil, como eu mostrei para vocês, eu consigo organizar a minha agenda, construir uma rotina completamente diferente daquela de quando eu era executiva, né, exausta, que dormia 4 horas por noite. E às vezes eu fico pensando quantas pessoas estão vivendo no automático, trabalhando cada vez mais, mas vivendo cada vez menos, né? As pessoas estão cansadas, estão pressionadas, sem tempo para a família, sem tempo para si mesma, né? E muitas vezes presas em trabalhos que já não suportam mais, só porque esse trabalho paga as contas, né? A gente entrega tudo, né? Quando a gente está num trabalho que acaba pressionando a gente, hoje eu escuto muito isso, né? Que a gente entrega tudo e mesmo assim parece que a gente está devendo algo. A gente não consegue ter uma vida que imaginou, né? E aí você vê um monte de gente crescendo e você não. E foi exatamente por isso que eu decidi vir para a internet, né? Porque eu percebi que existem milhares de profissionais inteligentes, experientes, capazes que não precisam começar do zero, né, para atuar nesse mercado de ESG. E eu tenho um passo a passo que está funcionando para mim e para os meus mentorados. Um passo a passo que eu posso aplicar para empresas de qualquer porte, de qualquer nicho, que dá certo e é replicável para qualquer profissional, mesmo aquele que não sabe nada desse mercado ESG. Esse passo a passo, ele está todo estruturado e traz resultados fantásticos e eu preciso compartilhar com mais profissionais. Eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês também tenham a oportunidade de ver a sua história transformada e realizar seus sonhos. Gente, eu sou brasileira.
O Brasil é um país cheio de oportunidades e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E é isso que eu vou te apresentar hoje, né? Um método que mudou a minha vida e está mudando a vida de muitas pessoas. E também é uma carreira que vai fazer você sair de uma vida limitada, sobrecarregada que tem e se tornar dono do seu próprio tempo e fazer o seu dinheiro. Bem, e o que é ESG? ESG é um conjunto de indicadores que permite verificar se uma empresa adota práticas de sustentabilidade ou não e qual é o nível ou grau em que a empresa adota essas práticas. Esses indicadores são divididos em 3 grupos: ambiental, social e de governança. Basicamente, o ambiental mostra se as empresas adotam práticas que cuidam do meio ambiente. No social, esses indicadores mostram se a empresa tem boas práticas trabalhistas, tais como direitos humanos, relações trabalhistas, diversidade e igualdade de gênero, ergonomia, saúde mental, como é o relacionamento dela com a comunidade onde ela está inserida. Já a governança diz respeito à forma como ela é gerenciada. Então, o mercado começou a chamar isso de práticas ESG. Desta forma, podemos dizer que práticas ESG são práticas que as empresas precisam adotar na sua gestão e na sua operação para que sejam consideradas empresas sustentáveis. E por que a sustentabilidade é importante? Né? E por que o ESG cresceu tanto? Bom, vários são os motivos, mas o mais importante é que as empresas que adotam essas práticas estão menos expostas a riscos trabalhistas, ambientais e fiscais, né? Entre outros. Se eu fosse um banco ou um investidor, né, por exemplo, eu iria preferir colocar o meu rico dinheirinho em empresas que fossem menos expostas a risco, não é mesmo? Além disso, são mais bem vistas pelo mercado e podem aproveitar oportunidades financeiras e legais, como, por exemplo, incentivos fiscais. Muitas vezes isso é uma exigência para conseguir empréstimos bancários ou participar de licitações e até mesmo entrar em uma cadeia de fornecimento de outras empresas. Então, as empresas que desejam crescer pensando no longo prazo estão sempre monitorando, identificando quais são os riscos e oportunidades a que elas estão expostas. Todo esse movimento acabou criando um mercado imenso para profissionais que sabem atuar nele. E esse mercado só cresce. E isso acontece porque o mundo está cada vez mais ligado, cada vez mais preocupado com questões ambientais e sociais. Então, assim, com certeza você já ouviu falar nisso antes, né? Você foi para algum hotel que tinha uma placa de ESG, ou, por exemplo, da Rede Globo, né? Muitas vezes aparece que a Rede Globo é amiga do meio ambiente, ou até aparece alguma coisa sobre gestão ESG. Sabe aquele melhores empresas para trabalhar, né? Em inglês é Great Place to Work, ou GPTW. Isso está ligado ao social, quer dizer, as melhores empresas para se trabalhar estão ligadas aos aspectos sociais. Empresas que têm aquele selo de carbon free, ou aquele símbolo do FCS, né? Aqueles símbolos de eco, né? No caderno das crianças, por exemplo, isso é um símbolo ambiental. Então, empresas que têm uma agenda ESG, elas conseguem colocar os seus produtos no mercado a um preço mais diferenciado, né? Então, os seus produtos são mais caros, né? Elas têm vantagens fiscais e têm melhores taxas de crédito. Empresas com boas práticas acabam tendo uma maior lucratividade. Então, por exemplo, a Apple lançou a narrativa de que está comprometida com o meio ambiente e ela tirou o carregador e o fone de ouvido da caixa do iPhone, só deixou o cabinho e o aparelho. A Apple fez isso e ela não tirou R$ 1 do preço do produto. E olha, que agora o produto custa menos para ela produzir. Ela gasta menos embalagem, o produto ficou mais leve, o frete ficou mais barato, toda a cadeia ficou mais barata. E o que ela anuncia para o mundo sem ser gananciosa? Estou fazendo isso pelo meio ambiente. Por quê? Todo mundo tem um carregador, né? Então você não precisa reinvestir nisso. A grande oportunidade é que o mercado ESG é um oceano azul, onde existe uma alta demanda por empresas, escassez profissional e um volume de dinheiro imenso
sendo despejado no mercado. É o triângulo perfeito para todo mundo que quer ganhar dinheiro. Quer ver como isso tem demanda? Toda empresa precisa de alguma forma de financiamento para custear suas operações. Para a empresa conseguir financiamento com taxas mais baixas de juro e maior prazo, o ESG ou a agenda ESG é super importante, é uma das coisas que o banco avalia. A gente já viu que para isso ela precisa estar bem organizada nos pilares ambiental, social e de governança. E, além disso, ela precisa ter tudo isso muito bem documentado, muito bem registrado. E não só por isso. As leis estão ficando mais rígidas no mundo inteiro. E se a empresa não estiver atenta aos pilares ESG, ela pode levar multas. Se algo fugir do controle, essas multas podem ser milionárias. Veja, por exemplo, o que acontece com empresas que possuem trabalho análogo à escravidão. Elas podem ser multadas pelo Ministério Público do Trabalho. Olha essas notícias. O Ministério Público do Trabalho pede condenação da JBS em 118 milhões de reais por comprar de fazendas que estão na lista suja de trabalho escravo no Pará. E isso acabou ressoando até nos Estados Unidos. Construtora OAS pagará 15 milhões de reais por mão de obra em condições análogas à escravidão no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Empresas que desmatam a floresta sem a menor preocupação e licença podem ser multadas por órgãos oficiais de fiscalização pertencente ao CISNAMA, como, por exemplo, o IBAMA. Então, o IBAMA é um órgão fiscalizador. E isso não precisa ser grandes empresas. Basta um fornecedor pequeno da sua cadeia fazer isso para a empresa grande também ser responsabilizada. Por quê? Porque a empresa grande ela é responsabilizada pelas atividades do seu colaborador. Então, a pequena empresa também tem que se adequar. Isso é importante, porque as pessoas têm a crença de que é só para grandes empresas. Não, até para as pequenas empresas. Olha essa matéria no site da Globo. Empresa multada em mais de 1,5 milhão de reais por exploração e desmatamento no Mato Grosso. Essa matéria é da Band. A empresa multada em 530 mil reais por desmatamento e obra irregular no Xerém. No próprio site do IBAMA, ele fala que multou bancos e fazendeiros por financiar desmatamento ilegal na Amazônia. Aplicou multas de 11,2 milhões de reais. E não é só a empresa grande que é multada, não, tá? Aqui no site da Globo, Ministério Público denuncia bar, gente, estou falando de bar, por crime ambiental, onde ele tinha uma ligação de esgoto clandestina que despejava resíduos numa galeria pluvial e pede indenização de 200 mil reais. Outra notícia de mais um restaurante multado em 20 mil reais por lançamento de esgoto de forma ilegal. Esses são alguns exemplos que eu trouxe para você perceber que empresas de todos os portes são multadas e podem sofrer prejuízos financeiros se não forem sustentáveis ou algo fugir do controle delas. Até um banco, gente, foi multado porque emprestou dinheiro. Olha o que aconteceu com o Banco da Amazônia. Foi multado em 200 mil reais por dar crédito a cliente inscrito na lista de trabalho escravo, ou seja, respingou até no banco. Então, o cerco está apertando cada vez mais sobre as empresas e bancos. Os bancos estão se tornando fiscalizadores das empresas para garantir que eles não serão prejudicados com multas, Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Ou até para que eles não levem calote das empresas que recebam multas milionárias. Ou seja, o banco também não quer se expor ao risco, Porque quem precisa pagar uma multa alta, como é que vai pagar um empréstimo, que ele pegou no banco? Então, o banco está ligado, Exposição a risco. Olha só, essa matéria da CNN, Ela mostra que bancos viram fiscais do desmatamento com nova regra do crédito rural. A Forbes também fala sobre isso. Bancos assumem fiscalização de desmatamento em crédito rural de 60 bilhões de reais. Tudo isso que eu te falei são empresas sendo penalizadas, banco. E, como eu disse, a legislação está mudando. Hoje, existem mais de 25 milhões de empresas ativas no Brasil, segundo o Sebrae. E cada vez mais, essas empresas estão sendo pressionadas pelos bancos, por investidores, por grandes clientes, pelos mercados, pelos consumidores, para que elas adotem práticas ambiental ou socialmente mais corretas.
Elas precisam provar que possuem práticas ESG. O problema é que a maioria das empresas não faz nem ideia de como começar, do que precisa ajustar, quais riscos possui e como se adequar. Agora, olha que legal, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O primeiro passo é fazer o quê? Um diagnóstico. Ou seja, a gente precisa saber o que a empresa já faz e o que ela deveria fazer para estar adequada. Sem isso, não dá para fazer nada. As empresas precisam de profissionais que saibam identificar os problemas, os riscos, as oportunidades e o que precisa ser melhorado. Deu para perceber como isso é um mercado gigantesco, gente? E estamos falando de uma necessidade que só cresce. Muitas empresas possuem problemas ambientais, sociais e de governança. Essas empresas representam risco financeiro. Empresas sem responsabilidade podem destruir vidas, mercados e até economias inteiras. Preciso lembrar para vocês o caso de Brumadinho, o que aconteceu na região? Essa é uma área mesmo para você que não tem experiência com projetos, com consultoria ou com grandes corporações. E por que mesmo que você não tenha nenhuma experiência nesse mercado ESG, isso faz sentido? Olha só, gente, isso é ouro puro. Porque mesmo sem ter experiência, você só precisa de um script para fazer o seu trabalho. E é isso que eu vou te ensinar. Agora, pensa comigo. Quantas empresas tem no Brasil? Milhões de empresas que precisam entrar na agenda ESG. Quantos profissionais realmente sabem fazer isso? Sabem fazer um diagnóstico? Pouquíssimos. O mercado cresceu muito rápido. As empresas começam a precisar de ESG antes mesmo de existirem profissionais suficientes preparados para atender esse mercado. Gente, tem demanda. Isso é lei de mercado. Se a demanda é alta, a oferta é baixa, o que acontece com o preço? É isso que torna essa oportunidade tão forte. Porque, diferente de mercados saturados, no ESG ainda existe espaço. E muito. E o mais interessante é que você não tem que ser da área ambiental, da área social, ou ter décadas de experiência, ou fazer mais uma graduação, mais uma pós-graduação, mais um MBA. Com um método simples, estruturado, profissionais de diferentes áreas conseguem atuar no mercado ESG. Olha essa matéria da revista Exame que eu trouxe para vocês, que confirma o que eu acabei de dizer. Esse mercado aceita profissionais de todas as formações. Olha essa outra matéria aqui do CPG, reforçando o que eu digo. Não exige experiência. É a oportunidade do século. Você pode até pensar, mas isso é coisa de grandes centros. Olha isso aqui, que está no site do Terra. ESG chega ao campo e paga R$ 20.000. A demanda por especialistas em ESG aumenta nas diferentes etapas do ciclo de negócio. Olha essa matéria também do Exame. Briga por talentos com vagas sobrando no Brasil. Esse setor paga salários de até R$ 35.000. Essa outra matéria. Mercado trilionário deve abrir 24 milhões de vagas até 2030. Mas onde estão os talentos? Então, assim, dá para a gente perceber que é um mercado que está em alta. Um mercado trilionário. As empresas estão sendo obrigadas a se adequarem e precisam da sua ajuda. Se isso aqui não é uma oportunidade do século, gente, eu não sei o que é, porque você vê que está todo mundo em busca desses profissionais. E é claro que tem empresas que ainda não perceberam isso e que vão descobrir muito em breve, inclusive por você, porque quando você for apresentar o seu serviço, né, uma parte disso também é mostrar para as empresas que elas precisam dessa agenda. Elas vão entender, quando você estiver mostrando ou apresentando o seu trabalho, elas vão entender que ou elas pagam pelo seu serviço, ou elas estão fadadas ao fracasso. E empresas que não tiverem agenda ESG, elas vão ficar fora do mercado. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Olha o que diz essa executiva da ONU nessa matéria da Exame. A empresa que não entrar na agenda ESG vai quebrar. O ESG criou uma distorção rara de mercado. Muito dinheiro procurando poucos profissionais. E aqui está o ponto que quase ninguém entendeu ainda. O ESG não é só um mercado de crescimento. Ele é quase que uma obrigação econômica que foi criada em cima de milhões de empresas ao mesmo tempo. Pensa comigo. Se no Brasil existem 25 milhões de empresas, agora imagina se apenas 1% dessas empresas precisam contratar um profissional, um consultor ESG nos próximos anos.
Estamos falando de mais de 200 mil empresas. 200 mil. E sabe quantos profissionais realmente estão atuando nesse mercado? Pouquíssimos. O mercado ainda é extremamente imaturo. A maioria dos profissionais não sabe fazer um diagnóstico inicial do que a empresa precisa, não sabe vender seu trabalho, não sabe estruturar uma proposta, não sabe conversar com empresas, não sabe transformar ESG em serviço. E é aí que está o dinheiro, porque empresas não pagam pelo conceito, elas pagam para resolver problemas. As empresas pagam porque querem continuar vendendo, querem acesso ao crédito, querem investidores, querem evitar riscos, querem atender às exigências do mercado, querem sobreviver competitivamente, querem entrar na cadeia produtiva de empresas maiores. É por isso que essa carreira de consultor é muito valorizada pela escassez. Por isso que o consultor que atua de forma simples, eficiente, segura, pode faturar mais do que médico, advogado, juiz, podendo faturar 30 mil ou muito mais, como eu mostrei a vocês no início. Quanto eu faturei numa consultoria que prestei naquela rede de gestão de condomínios. Tudo que é escasso tem mais valor. Igual diamante, igual obra de arte, peças de colecionadores. Além disso, atuando como consultor, você tem a oportunidade de escalar o seu negócio sem grandes investimentos. Com um computador e um celular, você começa o seu negócio. Simples assim. E aumenta a quantidade de clientes que pode atender. Você não precisa comprar um novo computador para atender um novo cliente. Com o mesmo computador, você atende 1, 2, 10 clientes. E como você pode aproveitar essa oportunidade? A gente viu que o ESG é muito amplo, porque ele envolve questões ambientais, sociais, de governança, não é? Você pode começar a sua carreira no mercado ESG em qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer nicho, com apenas um produto. Ai, Denise, que produto é esse? É o diagnóstico. Simples assim. E como é que ele funciona? De uma forma bem simplista para você entender. Quando você vai ao médico, ele faz perguntas, você relata os problemas que está passando, ele entende os sintomas, então ele pede para você fazer alguns exames. E só depois ele dá o diagnóstico do que você tem e o que você precisa fazer para melhorar. O profissional ESG faz algo muito parecido, só que com uma empresa e usando um framework, que é como se fosse um checklist, para a gente simplificar. Um roteiro que consta tudo que você precisa saber, o que a empresa tem e o que a empresa não tem. Esse framework vai avaliar os 3 pilares ESG, ambiental, social e governança. E por que você vai dar conta, mesmo sem nunca ter atuado no mercado ESG ou no mercado da sustentabilidade antes? Porque não é você que precisa conhecer tudo da empresa. Aliás, quem conhece tudo é a empresa. Quem conhece tudo são os funcionários. Você precisa preencher esse diagnóstico. Lá dentro da empresa tem profissionais com conhecimento e informações para responder às suas perguntas. Com conhecimento e o passo a passo que eu ensino, você vai fazer uma entrevista inicial e estratégica com as pessoas responsáveis. A partir disso, você vai preenchendo o framework. No final, você vai entregar para a empresa um diagnóstico de como ela está nos 3 pilares e o que ela precisa ajustar. Depois disso, você cria um cronograma para a correção das falhas que forem identificadas. Por exemplo, você precisa substituir as lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, que são mais econômicas. É você que vai trocar a lâmpada? Não. Você identificou que a empresa usa a lâmpada tradicional e que, se ela usar lâmpada de LED, ela vai economizar mais energia, não é? Então, você sugere que vai trocar a lâmpada? Você? Não. Por exemplo, você vai identificar que as empresas têm problema no ambiente de trabalho ou precisam ajustar seu ambiente de trabalho para não prejudicar a saúde dos seus colaboradores. É você que vai lá comprar mesa, cadeira, né? Não. Você vai sugerir, você vai apontar. Você é a pessoa, o consultor é a pessoa que ajuda a empresa a se organizar e a criar o planejamento para essas ações. Se você seguir o que tem no framework e montar um relatório bonitinho, né? Pronto, está feito. Após o diagnóstico, você vai orientar o empresário para essa implementação. E aí, de novo, né? Ela contrata um profissional, ou alguém da empresa dela faz, né? Ou você vende o seu serviço,
Você, consultor, está sendo pago para fazer um diagnóstico e não para fazer a execução do diagnóstico. Dá para perceber como isso é simples? Só com o diagnóstico você já consegue faturar 10, 20, 30 ou até mais por mês. E isso é para empresas de qualquer porte. Por exemplo, empresas pequenas podem ter um problema com o ambiente de trabalho inadequado, assédio moral, assédio sexual, né, não ter código de conduta, estar descartando seus resíduos inadequadamente. Esses são só alguns exemplos para vocês entenderem que elas podem ter problemas, sim, e em diversos pilares do ESG. Todas as empresas têm um benefício muito grande quando entram na agenda ESG. Elas têm um benefício no presente, porque conseguem empréstimo com taxas de juros menores, maior prazo de pagamento, mas também tem benefícios no futuro, porque elas garantem a continuidade do negócio. Olha essas matérias e notícias que eu tirei do site dos próprios bancos. Aqui no site da COP30, governo brasileiro lança plataforma digital que oferece crédito verde com juros reduzidos para pequenos negócios. Aqui no site do sistema de cooperativa de crédito da Ailus. Com empréstimo sustentável, sua empresa reduz custos enquanto investe em energia sustentável para o planeta. Aqui eles estão oferecendo taxas de juros reduzidos e prazos mais longos. Aqui no site do Banco do Nordeste, linha de crédito para projetos sustentáveis. A própria Caixa Econômica Federal tem financiamento ESG, onde ela financia até 100% do valor. Essa matéria da Exame mostra que o BNDES aprovou mais de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima, onde oferece crédito com taxas de juros abaixo do mercado para financiar projetos voltados à transição para uma economia de baixo carbono, redução de emissões e adaptação a mudanças climáticas. E como é o nosso dia a dia trabalhando como profissional ESG, fazendo diagnóstico das empresas? Sinceramente, muitas vezes você não precisa nem pisar na empresa. Eu moro em Portugal e eu presto serviço para empresas no Brasil. Em outras situações, você só precisa visitar a empresa uma vez. Geralmente, você pode trabalhar de casa, em home office, assim como eu faço. E até quando eu viajo a passeio, eu paro uns instantes para fazer o que eu preciso do trabalho e continuo aproveitando a viagem. Outras vezes, a empresa pode pedir que você viaje até o local onde ela está instalada. Quando ela pede isso, ela entra com todos os custos da nossa viagem. Ela paga passagem, ela paga estadia, ela paga refeição, ela paga tudo. A gente não põe a mão no bolso. No começo desse ano, como eu contei para vocês, onde eu estava, nos Estados Unidos, prestando serviço para aquela rede de gestão de condomínios. Eu passei, eu fiz compras, não precisei estar na empresa todos os dias, né? Mesmo eles pedindo para eu ir para os Estados Unidos, eu tinha a minha liberdade de agenda. Então, essa profissão tem uma grande vantagem, porque ela permite que você faça a sua agenda, que você tenha mais tempo para ficar em casa, para cuidar da sua família, para prospectar e atender novos clientes, se você quiser faturar cada vez mais. E o mais importante, essa profissão permite ter qualidade de vida, o que eu não tive no passado e que você também, provavelmente, não tem nesse momento. Por isso, decidiu estar aqui comigo hoje. Agora que eu te mostrei o caminho para fazer sua transição de carreira para um mercado que está em alta e sair do salário limitado para faturar mais e ter mais liberdade no seu dia a dia, se você quiser acelerar a sua transição de carreira, ter um acompanhamento meu direto, eu tenho uma oferta para te fazer. Eu vou te falar agora sobre um método ESG que paga. O meu curso que vai te ajudar a fazer sua transição de carreira para o mercado em alta, de forma prática, sem enrolação e com clareza. Bom, o problema é que muita gente quer entrar no mercado ESG, mas trava por 3 motivos. Não sabe por onde começar, não sabe o que vender, não sabe como transformar conhecimento em serviço. É por isso que eu criei o método ESG que paga, uma formação prática para quem quer fazer a transição para o mercado ESG e aprender o seu primeiro projeto usando um produto de entrada, claro, o diagnóstico ESG. Você não vai sair daqui apenas entendendo conceitos. Você vai aprender a estruturar uma atuação consultiva, vai aprender a estruturar um serviço de consultor.
identificar oportunidades em empresas, aplicar uma metodologia de diagnóstico, construir propostas e se posicionar para conquistar clientes. O método ESG que paga é um curso online e gravado, e você tem 1 ano de acesso para assistir no dia e horário que quiser, no seu ritmo, no seu tempo, de qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar do universo, até na Lua, se tiver internet. E o mais legal é que o curso está dentro de um aplicativo da Hotmart. Você consegue baixar o aplicativo no seu celular e vai conseguir assistir às aulas até mesmo quando tiver sem internet. Por quê? Porque você primeiro baixa. Pode assistir às aulas no celular, no computador, no tablet. É uma plataforma simples de usar. Sei que mesmo depois de tudo que você viu aqui, você ainda pode sentir insegurança sobre sair da estagnação, medo de não saber por onde começar, ou ainda dúvida se realmente existe espaço para alguém como você prosperar como consultor ESG. Por isso, assim que você ingressar na plataforma do curso, você vai enxergar com clareza que existe uma demanda real e crescente por consultores ESG, mesmo para quem está começando do zero, e vai entender exatamente como dar os primeiros passos para conquistar autonomia, liberdade de agenda e crescimento financeiro, sem precisar ser especialista em tudo, sem depender do CLT. Além disso, você vai sentir o apoio de uma comunidade exclusiva, vai aprender o que de fato é valorizado no mercado e já começar a se posicionar para ser reconhecido e pago pelo seu trabalho. Tudo isso com um método validado, suporte direto e um roteiro claro para a sua transformação profissional. Eu também sei que, mesmo querendo mudar de vida, talvez você ainda sinta medo de fracassar, medo do julgamento, insegurança sobre não saber tudo ou até aquela autossabotagem que faz adiar seus sonhos. Por isso, na etapa 2, eu preparei um passo a passo para você aprender a reconhecer e superar esses medos, desenvolvendo um mindset de crescimento e de consultor ESG, para aprender a lidar com objeções, transformar crenças limitantes e sair do ciclo da procrastinação. Você vai descobrir que é possível começar mesmo sem se sentir totalmente pronto. Aprender a influenciar pessoas e empresas com confiança, construir sua autoridade no mercado e desenvolver a consistência necessária para conquistar seus primeiros clientes e prosperar como consultor ESG. Tudo isso com atividades práticas para você finalmente avançar, sem travar naqueles obstáculos internos que todo mundo tem. Após trabalhar o seu mindset, na etapa 3, você vai aprender na prática a identificar, priorizar e comunicar de forma estratégica os temas ESG que realmente importam para as empresas. Você vai ter todo o conhecimento necessário para transformar informações em dados, encontrar riscos e oportunidades da empresa que você vai prestar consultoria. As suas percepções irão se tornar valor real para o negócio e sociedade. Quando você concluir essa etapa, você não vai mais se enxergar como alguém tentando entrar no mercado. Você vai se ver como um profissional capaz de conduzir conversas, gerar valor e conquistar a confiança das empresas. Na etapa 4, você vai dominar do zero todo o processo diagnóstico profissional, desde a abordagem inicial do cliente até a coleta, análise e apresentação dos dados, usando planilhas, frameworks validados e roteiros práticos desenvolvidos por mim. São ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Este módulo acaba com a sua insegurança e o seu medo de não saber por onde começar. Te dá clareza para estruturar e te prepara para entregar diagnósticos de alto valor que fazem você ser reconhecido como referência no mercado, como consultoria ESG e preparado para atuar na prática. Assim que você compra o método ESG que paga, já recebe acesso dele no seu e-mail e a minha equipe também entrará em contato pelo WhatsApp para te ajudar no que precisar. As primeiras aulas ficam liberadas imediatamente e você também é adicionado à comunidade de alunos onde pode se apresentar, fazer network e tirar dúvidas comigo.
Os demais módulos serão liberados semanalmente. Lembrando que o curso é online, as aulas são gravadas. Pelo curso online, você vai poder fazer o seu horário de estudo. As aulas não são longas, de modo que você consiga até ouvir e aprender enquanto se desloca para o trabalho. Algo que eu amo no curso online é o fato de você não precisar se deslocar para assistir a aula, ficar preso no trânsito, não precisa ficar limitado ao horário de aula presencial, ou até mesmo perder a oportunidade porque não tem tempo livre para estar naquela aula presencial. E eu vou fazer mais para você. Eu estou tão empolgada com essa nova turma, com os comentários que eu recebi, com as mensagens que me enviaram, que o sentimento que eu tenho no meu coração é de que realmente essa turma vai prosperar e muito. Por isso, para quem realmente está comprometido, quer fazer a formação do método SG que paga, além de tudo que eu mostrei até aqui, você ainda vai receber alguns bônus. Nós vamos ter 4 sessões de Tira Dúvidas ao vivo e em grupo, onde eu vou estar cara a cara com você, respondendo suas dúvidas sobre o curso, sobre suas ações, de forma que você se sinta seguro para atuar no mercado do jeito certo, da forma que se torne um profissional referência. E esses encontros são muito legais. Vou poder ajudá-los no corpo a corpo, no tete a tete. Você vai ganhar o Vitrine ESG, sua consultoria no centro das atenções. Com este bônus, você vai se enxergar finalmente sendo percebido como referência no mercado ESG. Aqui, eu ensino a como construir presença marcante e estratégica no mercado, comunicar com clareza o valor do seu trabalho e posicionar seus serviços de consultoria ESG para atrair os clientes certos e ser reconhecido como referência, para eliminar de vez aquela sensação de invisibilidade, para eliminar eventuais inseguranças e falta de valorização que impediam o seu crescimento. E não é só isso. Você vai ganhar de bônus o inventário de gases do efeito estufa, decisões sem erro. Com ele, você vai estar pronto para calcular o quanto a empresa emite de gases no escopo 1, 2 e 3. Vai aprender a interpretar os dados e tomar decisões técnicas, entregando assim um inventário que impressiona o mercado, mostrando domínio técnico e sendo reconhecido pela habilidade em reduzir o impacto das empresas, criando valor sustentável de verdade, mesmo que você nunca tenha feito isso antes, porque eu vou entregar o passo a passo, eu vou fazer o inventário com você, para que você execute o inventário de emissões de gases nas operações das empresas que você der consultoria, com métodos validados, exemplos práticos e ferramentas simples de usar. Você terá acesso à comunidade exclusiva de alunos. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Esse bônus te conecta a um espaço exclusivo para trocar experiências, tirar dúvidas, fazer network, receber dicas práticas e se manter atualizado sobre tudo que acontece no mercado ESG. Assim, você cresce mais rápido, encontra apoio em cada decisão da jornada, amplia suas oportunidades de negócio e faz parte de um grupo seleto que compartilha suas conquistas e te impulsiona a avançar como consultora ESG. Eu vou te presentear também com o acelerador de clientes ESG. Com esse bônus, você vai dominar passo a passo todas as estratégias de prospecção, vendas e fechamento de contratos de consultoria ESG. Esse módulo vai eliminar a sua insegurança e medo de vender, porque eu mostro exatamente como encontrar, abordar, negociar e fechar clientes. E faz você se enxergar pronto para transformar seu conhecimento técnico em oportunidades reais de faturamento e crescimento no mercado ESG. Eu vou te presenciar com o meu curso Gestão Pro para consultoria. Com este bônus, você aprende a organizar suas vendas, controlar fluxo de caixa e monitorar cada orçamento de forma simples e prática, mesmo sem experiência em administração. Assim, acaba aquela sensação de descontrole financeiro e você passa a ter clareza total sobre seus resultados, tomando decisões mais seguras e valorizando cada conquista como consultora ESG. E para te ajudar com o seu posicionamento na internet,
eu vou te presentear com o bônus LinkedIn Magnético, o mini curso para consultores ESG que querem vender mais. Com este mini curso, você vai dominar a maior plataforma profissional do mundo e principal rede de network profissional para divulgar seu serviço, construir autoridade e fechar contrato com empresas, eliminando o medo de não conseguir se destacar ou gerar contatos qualificados, ou até aquela insegurança sobre como usar o LinkedIn, tornando um grande aliado na sua jornada como consultor. Bom, eu imagino que você está bem curioso para saber qual o valor do meu curso, Método ESG que paga, após esse tanto de conteúdo que eu preparei para você. Eu gosto sempre de fazer um comparativo para que você entenda mais sobre o valor do curso. Uma pessoa que queira fazer uma mentoria comigo, aprender sobre o mercado ESG para atuar como consultor, para ter uma aula comigo, essa pessoa paga R$ 2.000 a aula. E eu não estou blefando aqui. Isso não é papo de vendedor. E aí, eu vou te perguntar: você acha que em apenas 1 hora eu consigo te ensinar tudo que é necessário para você se tornar um consultor ESG? Claro que não. Os mentorados fecham em torno de 10 horas, totalizando um investimento de R$ 20.000. Isso acontece porque meus mentorados já vieram de outros cursos cheios de teoria e não conseguiram entender como colocar essa teoria em prática. E eu sei que é um valor que parece muito alto. Já o meu curso online, eu idealizei uma experiência de qualidade que pudesse ser mais acessível e mais profissionais pudessem fazer. Aqui no curso online, você pode assistir às aulas na hora que quiser, quantas vezes quiser, no conforto da sua casa e tirar dúvidas comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. O valor dessa turma de formação do método ESG que paga será R$ 20.000, mas para você que está nessa aula comigo até agora e se comprometeu realmente, eu não vou cobrar R$ 20.000. Fazendo a tua matrícula hoje, eu vou tirar todo o lucro que eu teria para realmente fazer uma diferença na sua vida. Por isso, o investimento para essa turma do método ESG que paga vai ser 12 parcelas de R$ 299,62 no cartão de crédito. Hoje em dia, com R$ 299, você não paga nem o almoço para sua família numa churrascaria. E olha que eu não estou falando nem uma churrascaria topo de linha. Eu estou falando de uma churrascaria apenas boa. Com tudo que eu estou te oferecendo, esse é um valor promocional, inédito para essa turma. A última vez que eu abri uma turma foi há 1 ano atrás, porque eu gosto de me dedicar aos meus alunos para que eles tenham resultados. Você vai poder assistir o curso de onde estiver, quantas vezes quiser durante 1 ano, quando puder, e tem todo o suporte da nossa comunidade de alunos. Se você quer pagar à vista, eu vou te dar ainda mais o desconto. O valor dele é de R$ 2.897, podendo pagar no Pix, no boleto e em uma vez direto no cartão de crédito. E não para aí. Presta bem atenção aqui. As 5 primeiras pessoas que se matricularem vão ganhar uma mentoria individual comigo, de 90 minutos, onde eu vou tirar todas as suas dúvidas e te orientar na sua primeira consultoria fechada ou em negociação. E não é só isso, não. Você ainda vai ganhar mais uma reunião de treinamento de fechamento de consultoria, onde eu vou apontar eventuais falhas e possibilidades de melhoria. Ou seja, você vai vender uma consultoria para mim e eu vou avaliar tudo que você está fazendo certo e errado. E juro, como eu queria que alguém tivesse feito isso na minha primeira reunião de vendas de consultoria. Eu não sabia nem que preço cobrar pela consultoria. Para você se sentir mais seguro com a sua compra, normalmente os cursos online, eles têm 7 dias de garantia incondicional. Para essa turma, eu vou dar 30 dias de garantia incondicional a contar da data da sua compra. Sim, normalmente os cursos te dão 7. Eu vou te dar 30, porque até hoje ninguém devolveu o meu curso. Então, se você comprou, acessou e por algum motivo quer desistir da compra, você tem até 30 dias para solicitar a garantia e ter
o seu dinheiro de volta. E para que você se sinta absolutamente seguro nessa decisão, ofereço uma garantia extra. Mas esta vem com algumas condições. Como vai acontecer essa garantia extra? Você terá 90 dias para assistir 100% das aulas, ter feito resumo de todas as aulas, ter participado de pelo menos 2 sessões de tirar dúvidas, publicar pelo menos 15 interações na comunidade de alunos, demonstrando que utilizou da melhor forma possível os recursos que recebeu, ter conectado pelo menos 100 empresas para ofertar o seu serviço durante esse tempo. E fazendo as continhas, vocês vão ver que 100 empresas é muito pouco. Se ao final desse período, mesmo seguindo todas as orientações do curso, não conseguir fechar pelo menos umazinha consultoria, você vai enviar um e-mail para a minha equipe de suporte explicando sinceramente o que tentou e o que não funcionou para você, que iremos entrar em contato para agendar uma mentoria comigo, para eu entender o que aconteceu e criar um plano de ação para você executar nos próximos 90 dias e consiga fechar pelo menos uma consultoria ESG. E se mesmo após essa mentoria comigo, tendo comprovado a execução de todo o plano de ação, você não conseguir fechar uma consultoria para fazer um diagnóstico, eu te dou, além do reembolso, mais R$ 500 no meu próprio bolso pelo tempo que você passou comigo. Ou seja, o risco é todo meu. Se você fizer tudo que eu ensino no curso e não tiver resultado, você tem o seu dinheiro de volta e não fica no preju. Eu te digo mais, é impossível uma pessoa fazer tudo que eu ensino e não conseguir fechar pelo menos uma consultoria. A gente já está chegando no final desse workshop e agora existem 3 caminhos à sua frente. O primeiro é ignorar tudo que aprendeu hoje e continuar no mesmo lugar, se sentindo frustrado, sem voz na empresa, com salário limitado, que só paga as contas, sem tempo para sua família, sem controle da sua agenda, continuar exausto de tanto trabalhar, passar mais de 5 ou 10 anos no mesmo cargo que está hoje, com aquele salário limitado, trabalhando muito e sentindo que não chega a lugar algum. Não vai ser valorizado e nem reconhecido pelo seu trabalho. O segundo caminho é pegar toda essa informação que teve hoje e tentar entrar no mercado ESG sozinho, sem uma estrutura clara, sem saber como e por onde começar, correndo o risco de cometer erros, levar 5, 10 anos para começar a performar nesse mercado, tendo perdido tempo em tentativas frustradas e correndo o risco de não faturar mais e nem ter mais liberdade no dia a dia. O terceiro caminho é aproveitar essa oportunidade única, se inscrever agora na minha formação Método ESG que Paga, que tem um material valiosíssimo. Ter acesso à comunidade exclusiva dos alunos, trocando experiência, fazendo network, ter acesso a todos os bônus, sessões de tirar dúvidas e, para os primeiros inscritos, ainda ter direito a uma mentoria individual comigo. Lembrando que a inscrição para a formação é simples. Basta clicar no link que a minha equipe vai disponibilizar aqui nos comentários ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ser direcionado para a página de pagamento da Hotmart, onde você vai preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Assim que a inscrição for confirmada, você vai receber o acesso à plataforma e à comunidade. Lembra, os bônus são limitados e a garantia é total. Se você já está decidido em fazer uma transição de carreira para um mercado em alta e sair do salário limitado para faturar mais e ter mais liberdade no dia a dia, clica no link e faz a sua matrícula agora. Te espero no Método ESG que Paga. Não perca tempo. Quem não estiver lá depois vai se arrepender de não ter entrado. Foi um prazer enorme estar com você hoje e até a próxima.